Olá! Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com pensamento no Mestre Jesus. Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao canal do CEF. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema Bem-aventurados os misericordiosos. E antes da gente começar a nossa reflexão, vamos fazer a nossa preparação, que é estarmos ligados no nosso anjo da guarda, é procurarmos essa ligação com Deus, para podermos receber melhor as reflexões do tema do Evangelho. Então vamos procurar nos sentar confortavelmente onde estamos. Podemos ficar com os olhos abertos, quem desejar, ou fechar os olhos, não há problema. Nesse instante, vamos buscar a ligação com o nosso amigo espiritual, com o nosso anjo da guarda, pedindo a Ele que esteja conosco nesse local onde nos encontramos. Do nosso querido anjo da guarda, nos elevamos um pouco mais e pedimos a companhia de Maria de Nazaré, nossa mãezinha espiritual, rogando, mãezinha, que também se faça presente junto de nós. Da nossa querida mãezinha, vamos até Jesus, o nosso mestre, rogando: Jesus, seja conosco durante essa reflexão e seja conosco neste dia e durante toda a próxima semana. Do nosso querido amado mestre, vamos até Deus, nosso Pai, fazendo junto dele a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe nossas dívidas, à medida que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Nosso tema de hoje, bem-aventurados os misericordiosos. Para quem tiver interesse depois de ler um pouco mais sobre o tema, nós podemos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão, que é algo muitas vezes que encontramos muita dificuldade em exercer. O perdoar, desculpar. Tanto perdoar o próximo, quanto o auto-perdão também. Muitas vezes encontramos dificuldade para perdoar os nossos próprios erros. Mas a doutrina espírita, ela nos traz de ensinamento que o conceito que nós temos do perdão, de perdoar, diz muito sobre a forma com que escolhemos viver e facilita ou dificulta
o nosso ato de perdoar. Muitas vezes nós acreditamos que temos o conceito, a crença de que oferecer ao próximo o perdão é demonstrar ter fraqueza. É demonstrar que nós aceitamos coisas incorretas. É demonstrar de que somos coniventes com o erro alheio. Então, muitas vezes, essa crença que nós temos de que perdoar é um sinal de fraqueza nos atrapalha nessa disposição para desculpar aquilo que nos é feito. Claro, todas as vezes de que somos ofendidos, de que alguém nos prejudica segundo nossas ideias, segundo o nosso ponto de vista, aquilo nos machuca, nos traz sofrimentos, nos traz tristezas. E perdoar, oferecer a essa pessoa que porventura nos magoou, nos trouxe tristeza, nos prejudicou, não significa um sinal de fraqueza. Não significa de que nós apoiamos aquela atitude, aquele comportamento. Também não significa que nós devemos fingir de que está tudo bem quando estamos nos sentindo muito tristes com aquela ofensa, né, com aquele ato. Perdoar não é fingir que está tudo bem, mas é ter de nós a disponibilidade para compreender aquele erro, para entender aquele erro. E muitas vezes esse ato de perdoar, essa disponibilidade de desculpar o outro, é dificultado ainda mais pelos nossos pensamentos, pelas ideias que nós criamos acerca daquela pessoa ou acerca daquela situação. Então, muitas vezes nós ficamos extremamente presos ao ato daquela pessoa ou aquela situação. Muitas vezes a pessoa nem lembra mais de nós, ou aquela situação já passou há muito tempo, mas nós fazemos uma ligação mental com aquela situação. Quando nós alimentamos esse sentimento de mágoa diariamente, por exemplo, quando nós ficamos ali vira e mexe pensando na situação, na ofensa em si, e pensando, poxa vida, eu deveria ter falado aquilo, eu deveria ter reagido daquela outra forma, eu não poderia ter deixado a pessoa falar tal coisa. Então nós nos prendemos mentalmente àquela situação. E estamos imersos nesses pensamentos, né? Não conseguimos nos distanciar de toda aquela situação para tentar começar a compreender ou até a nos questionar se dentro daquela situação nós não temos também responsabilidade. Se de repente a primeira palavra ofensiva não partiu de nós, se de repente o primeiro ato ofensivo não partiu de nós, que gerou uma reação naquela outra pessoa, quando nós nos deixamos emaranhar por todos esses pensamentos confusos de ressentimento, de ficar revivendo aquelas situações, não conseguimos nos distanciar mentalmente daquela situação e ver tudo com mais clareza.
A nossa mente, cheia de ideias confusas, dificulta a nossa disponibilidade para perdoar. Então é importante que consigamos fazer o exercício de nos distanciarmos mentalmente do ofensor ou da situação que nos ofendeu. Dando esse descanso para o nosso pensamento, para a nossa mente, essa nossa disponibilidade para perdoar vai ficar mais fácil. Nós vamos conseguir olhar o cenário com mais clareza, com mais calma, para até refletir se temos responsabilidade, para refletir e compreender talvez o que levou aquela pessoa a agir daquela forma. Quando fazemos isso, nós paramos de imaginar, paramos de criar na nossa cabeça cenários. E é muito comum nós fazermos isso. Toda vez que a gente tem uma discussão, saímos da discussão e a primeira coisa normalmente que fazemos é: deveria ter dado tal resposta, deveria ter falado tal coisa. Ah, mas se me fizer isso, se eu encontrar a pessoa, eu vou agir de tal forma. Então nós vamos criando esses pensamentos que dificultam a nossa disponibilidade para perdoar. E além de dificultar a nossa disponibilidade para desculpar, é uma porta de entrada para espíritos menos elevados. Nosso pensamento reflete a vida que queremos, nos leva à vida que desejamos. Então, se temos na cabeça o tempo todo, carregamos conosco, fazemos questão de cultivar aquele ressentimento, aquela mágoa, levando no pensamento todo o tempo aquela pessoa que nos causou dor, sofrimento, nós estamos também dando chance para que espíritos que vibram da mesma forma que a gente se aproximem de nós, tragam sugestões que não são boas e acentuem ainda mais o nosso sofrimento. Então, a literatura espírita ela vem nos dizer da importância da gente conseguir fazer esse distanciamento mental para que o nosso pensamento clareie, para que a gente possa enxergar a situação com mais tranquilidade. E o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem dizer para a gente sobre o perdão, sobre ser misericordioso? Ele vem nos falar que o nosso perdão ele deve ser sem limites. Poxa vida, devo perdoar a todos o tempo todo? Sim. É isso que Jesus veio nos ensinar quando ele responde que devemos perdoar 70 vezes 7. E quando Jesus fala isso, ele fala de um modo figurado. Ele não diz exatamente que devemos perdoar o produto dessa conta, o resultado dessa conta, não. Ele quer dizer de uma forma figurada de que sempre devemos estar dispostos a perdoar. Que nós nunca devemos ficar medindo a nossa mansuetude. Que nós devemos oferecer a nossa desculpa e o nosso perdão para todos, indistintamente, o tempo todo e sempre. Que perdoar é esquecermos de nós mesmos, é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse conosco, é oferecer ao outro a misericórdia que nós queremos que Deus tenha conosco.
Inclusive, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso e nós falamos lá, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, nós estamos pedindo de Deus o perdão, mas ao mesmo tempo estamos nos comprometendo com Ele de que nós também vamos perdoar. E na mesma medida que Ele nos perdoa. Então Jesus, ele vem nos dizer: perdoe, perdoe e perdoe. Sempre. Compreenda que também o outro erra, assim como nós também erramos. Quando perdoamos aos nossos amigos, nós oferecemos a ele uma prova de amizade. Quando nós perdoamos aqueles que nós julgamos ser os nossos inimigos, nós conseguimos mostrar a nós mesmos que estamos nos tornando pessoas melhores. E o perdão, ele não pode ser da boca para fora. O perdão, ele tem que vir de dentro. Muitas vezes nós falamos que nós perdoamos, tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu nem quero ver essa pessoa na minha frente. Porque se eu ver essa pessoa não vai dar certo. Então o Evangelho, ele vem nos ensinar que esse não é o perdão verdadeiro. Que o perdão cristão, aquele que é verdadeiro, ele esquece aquilo que passou. O Evangelho diz, ele joga um véu sobre o passado. A pessoa que perdoa verdadeiramente, ela não deseja o mal daquela pessoa. Ela perdoa do seu coração, ela procura compreender aquele ato, ela procura compreender de que aquela pessoa ainda erra, assim como nós também erramos. O Evangelho ainda nos diz que nós devemos ser indulgentes com os erros alheios, ou seja, devemos estar disponíveis para entender o erro alheio, mas que ao mesmo tempo nós devemos ser severos com os nossos erros. Não olhar o erro do próximo, mas procurar olhar aquilo ainda que é defeito em nós. Não julgar o erro do próximo, mas olhar com severidade, julgar os nossos erros, fazer o nosso exame de consciência sempre, nos questionando se há alguém que poderia ter algo contra nós. Então, quando nós olhamos para o ensinamento de Jesus, é perdoar, sempre, indistintamente. É estarmos disponíveis para desculpar o próximo. É não ter ressalvas. Eu perdoo, mas... Eu perdoo, porém... Não, o ensinamento de Jesus é eu perdoo. Eu perdoo e esqueço. É um movimento fácil da nossa parte? Não, com certeza não. Estamos num processo ainda. Se estamos aqui na Terra encarnados, é porque ainda estamos em aprendizado. Temos muitas lições ainda para repetirmos, para aprendermos. Mas o importante é estarmos conscientes de que é preciso perdoar. É estarmos dispostos a fazer esse esforço de melhoramento, nos apoiando sempre nas leituras do Evangelho, nos apoiando sempre nas nossas orações, nos
nos procurando amparo sempre no nosso anjo da guarda, no nosso mentor. Procurar olhar o próximo com esse amor fraterno que Jesus nos ensinou. Tudo isso, todas essas ferramentas vão nos ajudar a estar mais disponíveis para oferecer o nosso perdão. Então, que consigamos essa semana refletir um pouquinho sobre essa passagem do Evangelho, procurarmos nos distanciar mentalmente daquelas situações que nos chateiam e, sobretudo, fazer o exercício da disponibilidade de perdoar. Que possamos essa semana refletir um pouquinho sobre essa passagem. Podemos, nesse momento, deixar o nosso recipiente com água próximo de nós. Receberemos primeiro o nosso passe e depois faremos a fluidificação da água. Então, podemos permanecer no lugar exato que estamos, amparados pelo nosso anjo da guarda, que já está conosco desde o início dessa reflexão. E nesse momento nós nos juntamos mentalmente a todos os outros assistidos que acompanham esse vídeo, a todos os voluntários do CEF, também que nesse momento emanam seus melhores pensamentos e sentimentos em benefício de todos os que assistem a esse vídeo. E procuramos sentir a energia do passe que vem através de Jesus e de toda a espiritualidade amiga que nos acompanha. Que possamos sentir essa energia amorosa que vem do alto, adentrando pelo alto da nossa cabeça, percorrendo todo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Agradecemos a Jesus por esse passe e também transferimos ao nosso recipiente com água, que podemos segurar agora em nossas mãos, essas energias benéficas que recebemos, que são repassadas também, fluidificando esta água com tudo aquilo que é necessário a cada um de nós. Agradecemos mais uma vez a Jesus, à espiritualidade amiga e ao nosso anjo da guarda pelo amparo. Oferecemos nesse momento também o nosso amor fraterno em forma de vibrações em benefício do nosso planeta, em benefício do nosso país, vibrando também por todos os leitos hospitalares, por todas as casas assistenciais, por todos os nossos irmãos que estão presos aos vícios, sejam quais forem, pelos nossos irmãos em situação de rua. Vibramos pelo CEF, por todos os seus assistidos, trabalhadores. Vibramos pelo nosso local de trabalho ou pelo nosso local de estudo. Aproveitamos para vibrar por aquela pessoa que nos acompanha sempre no pensamento, ou por aquelas que ainda temos dificuldade em perdoar. Colocamos também nesse momento em vibração essa pessoa. Pedimos licença para vibrar por nós mesmos e deixamos muitas vibrações de amor em aberto para que o plano espiritual possa levar
aonde for necessário. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana a todos.